Boa noite, Primeira Igreja Batista em Pitangui. É com muita alegria que nós começamos o nosso culto às 7h30, né? Era para começar às 7, mas tivemos alguns imprevistos. Estamos começando às 7h30, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós nesse tempo. Grandes coisas mesmo, eu sempre estou repetindo isso porque de fato o Senhor não está dormindo nesse período, o Senhor está com a sua mão protetora, o Senhor está abençoando o seu povo, o Senhor está concedendo bênçãos, o Senhor está provendo a necessidade daqueles que precisam. Então grandes coisas o Senhor tem feito por nós, que louvamos, que servimos a Ele. E eu quero nesta noite compartilhar com vocês a respeito de arrependimento e remorso, que é o tema proposto para nós nessa noite. Arrependimento e remorso. Estaremos lendo versículos de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Mantenha sua Bíblia aberta aí, que estaremos lendo esse texto e estaremos fazendo uma breve reflexão a respeito desse tema, arrependimento ou remorso. Então eu te convido você nesse exato momento a baixar suas cabeças e consagrar esse tempo ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo do Senhor ilumine a sua mente para que você possa compreender, entender aquilo que o Espírito quer falar contigo nesta noite, no nome de Jesus. Oremos no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado pela sua presença neste lugar, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo domingo qual nós tivemos hoje, obrigado mesmo pela proteção do Senhor, pela provisão do Senhor. E nesse exato momento, Deus, que nós nos encontramos na nossa casa, Senhor, com o intuito de prestar o nosso culto ao Senhor, de ouvir uma palavra da parte do Senhor, Deus. No nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abra o meu coração, o meu entendimento, para que eu possa compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo nesta noite e as respostas que eu irei dar aquilo que o Senhor irá ministrar no meu coração nesta noite, no nome de Jesus. Senhor, eu oro pedindo ao Senhor que tira toda a distração da minha mente, toda a distração da minha casa, que possa me impedir de não assistir esse culto, de entender aquilo que o Senhor tem para mim. Eu oro também pedindo o Espírito Santo do Senhor Jesus que traga iluminação ao meu coração da palavra que já foi revelada pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, no nome de Jesus. Então eu gostaria que você com a sua Bíblia aberta, vamos estar lá lendo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz peso, mas a tristeza do mundo produz morte. Mais uma vez, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então esse versículo vai ser o versículo base para que nós possamos estar entendendo um pouco a respeito de arrependimento e remorso. No mundo, a tristeza é causada por causa de erros que levam as pessoas a pensar, que levam as pessoas apenas ao remorso. Por causa da culpa, elas podem desenvolver
uma depressão, em casos mais graves até mesmo praticar um suicídio. Já a tristeza, segundo Deus, como está escrito no verso, nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Então a tristeza, segundo Deus, ela nos conduz, ela nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Então a tristeza, segundo Deus, ela nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Mas o que é arrependimento? Como eu posso entender o que é arrependimento? Como que são as fases do arrependimento? O que eu preciso para poder me arrepender? O arrependimento verdadeiramente significa o início de uma mudança de mentalidade chamada metanoia. A palavra de origem grega. Ao mudar de mentalidade, as nossas ações são transformadas por consequência, porque esta mudança na mente é extremamente importante, porque essa mudança na mente é extremamente importante. Ficar preso ao remorso é tolice, pois ele não é capaz de produzir frutos nem de gerar esperança. Somente o arrependimento, ele é capaz de gerar o fruto, ele é capaz de gerar esperança. Então por isso que todo homem, toda mulher é convidado a um arrependimento genuíno. É convidado a um arrependimento genuíno, um arrependimento que convence o homem do pecado. É um arrependimento que faz que é uma metanoia, que traz uma mudança na mentalidade, mudança de vida. Essa metanoia que eu e você precisamos desenvolver todos os dias. Arrependimento, o ato de se afastar do pecado, da desobediência e da rebelião e voltar-se para Deus. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus 9:13. Jesus fala claramente que não veio somente para os justos, mas para os pecadores. Para os pecadores e para os arrependidos. Então, é o ato de se afastar do pecado, da desobediência e da rebelião e voltar-se para Deus. Esse é o arrependimento. É uma das fases do arrependimento em nossa vida. É de voltar-se para Deus, é de se afastar primeiro do pecado, do pecado e da desobediência e da rebelião e de voltar-se para Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala claramente, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Deus nos chama a cada dia ao arrependimento. Deus nos convida a cada dia a analisar a nossa vida, a voltar, a sair, a mudar o curso, a mudar a nossa mentalidade, a mudar a nossa mente, a abandonar a nossa desobediência e voltar o nosso coração inteiro para Ele. O verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição divina pelo pecado. É uma mudança de atitude tomando uma direção totalmente oposta. Esse tipo de arrependimento leva a uma mudança fundamental de um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento pessoal com Deus é um ato de contrição divina. E aí eu quero abrir um parênteses aqui na história de Pedro. Pedro, quando negou a Jesus, chorou amargamente e ele se arrependeu daquilo que ele tinha cometido e ele voltou-se para Deus em um relacionamento genuíno com Ele, que quando ele lá mais na frente se converteu, ele passou a ter um relacionamento mais próximo com Deus.
Então o arrependimento, ele é isso, ele proporciona a você a ter um relacionamento mais próximo, e é um ato de contrição divina, é um ato divino de Deus que leva você ao arrependimento genuíno. O que o arrependimento e o remorso gera em nós? Você já parou para poder pensar nessa frase? O que o arrependimento e o remorso gera em nós? Quais são as causas? Quais são os benefícios do arrependimento e do remorso em nossa vida? Quando dedicamos a viver com Deus e temos condições de experimentar o verdadeiro arrependimento, quando decidimos viver com Deus, experimentamos condições extraordinárias com Deus, condições extraordinárias de um arrependimento genuíno. Esse arrependimento, ele produz a paz que somente Deus pode proporcionar para mim e para você. Esse arrependimento, ele restabelece a alegria perdida. Ele restabelece esta alegria que foi quebrada, essa alegria que não existia dentro de você quando você tem quando você vive com Deus e tem condições de experimentar o verdadeiro arrependimento que vai trazer uma alegria genuína para a sua vida. Ele restaura as nossas emoções. O arrependimento verdadeiro, ele restaura as nossas emoções. Ele nos faz crescer. Ele nos faz, já não fica mais na esfera do medo, da culpa, do temor. Ele faz a gente crescer. E esse crescimento, ele está ligado de estar próximo de Deus. Então esse arrependimento, ele me aproxima muito mais de Deus. E essa aproximação de Deus que faz eu vir desenvolver um relacionamento genuíno com Ele, de crescimento. Assim que aconteceu na vida de Pedro. Pedro, ele negou a Cristo 3 vezes, ele chorou amargamente, se arrependeu, se converteu e começou a viver uma vida genuína diante de Deus, na presença de Deus. A fé de Pedro foi restaurada, a alegria de Pedro foi restaurada, a paz de Pedro foi restaurada, as emoções de Pedro foi restaurada através da conversão e do arrependimento. Então nós somos convidados a viver isso, a viver esse arrependimento genuíno, a viver essa vivência com Deus, a viver essa experiência maravilhosa que Deus produz em nós através do arrependimento, que vai produzindo a paz que somente Deus pode proporcionar para nós, restaurando a alegria que já não existia mais, restaurando as nossas emoções, fazendo nós crescer e nos aproximando ainda mais de Deus. Isso não é algo que acontece imediatamente, mas é um processo contínuo. Isso é um processo contínuo em nossas vidas. Isso não é algo que vai acontecer assim rapidamente, mas é um processo contínuo. É um processo de conhecer a Deus e prosseguir conhecer Ele. É um processo de olhar para as nossas mazelas dia após dia e buscar redenção. Arrependimento verdadeiro, podemos viver o perdão pleno de Deus. É o melhor bálsamo para a nossa alma. É através do arrependimento verdadeiro que podemos viver o pleno perdão de Deus, que é o melhor bálsamo para nossas vidas. Então, somente através do arrependimento verdadeiro, não é de remorso, mas é do arrependimento verdadeiro, que eu e você, experimentando
experimentamos o perdão pleno de Deus. Então eu te convido nessa noite a você sair do remorso e deixar que Deus restaure a sua vida, deixar que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento, que não traz peso, mas a tristeza, segundo o mundo, ela traz morte, como o texto diz em 2 Coríntios 7:10. O arrependimento tem um sentido de mudança de vida, não é o remorso, que é uma tristeza profunda sem sentir, sem ter mudança. O arrependimento tem um sentido de mudança de vida. Então o arrependimento, ele muda a vida. Pedro, quando se arrependeu, ele teve a sua vida completamente mudada, ele teve a sua vida completamente restaurada. Mas o remorso que é a tristeza profunda, ela não traz mudança. A pessoa continua da mesma situação, ela continua desanimada, ela continua com um sentimento de culpa, ela continua vivendo no ego, na tristeza, na amargura, porque ela não traz mudança. Não quer viver na casa do arrependimento, que o arrependimento a Deus, que traz vida, que traz cura, que traz transformação para a nossa alma. E Deus nos convida a cada dia a viver esse arrependimento, a viver esse arrependimento genuíno em nossa vida. O arrependimento, o remorso tem tudo a ver com o nosso eu. Estou sendo injustiçado, a minha vida está um trapo, o meu coração é só lágrima. Então o remorso, ele é muito o eu estou sendo injustiçado, a minha vida está uma desgraça, ninguém olha para mim, ninguém tem compaixão de mim, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, ninguém liga para minha dor. Então o remorso está muito nisso, está no eu, tudo está voltado para eu. Então eu estou sendo injustiçado, eu sou sempre a vítima. Então esse é o remorso. Muitas vezes, se você se encontra na casa do remorso, eu digo para você, no nome de Jesus, saia, porque você não está vivendo de acordo com o que Deus deseja para você. Entendeu? O remorso, segundo o mundo, ele produz uma tristeza, e ela produz morte, produz depressão, ela produz invalidez. Então muitas das vezes as pessoas estão vivendo isso na casa do remorso. O remorso é a nossa consciência nos condenando. O remorso é a nossa consciência nos condenando. E tem pessoas que vivem na casa da acusação, porque o remorso, ele traz isso, essa acusação, a consciência te acusando das coisas que você tem passado, que você tem vivido. Como ficar livre de tudo isso? Como ficar livre do remorso? Será que há uma fórmula secreta para poder ficar livre do remorso? Será que há vários passinhos para poder ficar livre do remorso? Primeiramente, o remorso pode ser uma coisa boa. O remorso pode ser uma coisa boa quando os convence do pecado e da necessidade de mudança. Somente isso. O remorso, ele pode ser uma coisa boa quando te convence do pecado e da necessidade de mudança. O salmista, lá o Salmo 151, versículo 1 e 7, o salmista, ele começa a descrever o momento no qual ele está passando, um momento de aflição, um momento triste, um momento de angústia. Ele começa a expor a sua mazela, os seus pecados, e ele começa a pedir: tenha misericórdia de mim, Senhor, restaura a minha vida, muda a minha vida. Ele reconhece a sua mazela, ele reconhece o seu estado, ele expõe diante de Deus e pede o socorro divino de Deus. Então ele está querendo, ele está buscando uma mudança. Então o remorso, ele pode ser uma coisa boa
quando Ele convida você, quando Ele convence você do pecado, da situação pecaminosa que você está vivendo, e Ele te induz a você a mudar. Ele te proporciona, te joga uma responsabilidade de mudança. O remorso somente é ruim quando não leva você a um arrependimento. O remorso, sim, ele é somente ruim quando não leva você a um arrependimento genuíno. Como diz o salmista estava vivendo no remorso, mas esse remorso levou ele a um arrependimento genuíno com Deus. Para ficarmos livres do remorso, precisamos nos arrepender. Para ficarmos livres do remorso, precisamos nos arrepender. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20, vai falar isso. Isso significa escolher uma vida diferente. O apóstolo fala claramente disso, é escolher uma vida diferente. Mas não conseguimos ficar livres da culpa do pecado sozinho. Não podemos equilibrar as contas com as boas ações. Precisamos do perdão primeiro de Deus. Nós precisamos desse perdão de Deus. Nós precisamos sair da casa do medo, precisamos sair da casa da dor, da tristeza, e precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, para que Ele possa mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Precisamos caminhar nessa perspectiva de uma mudança genuína, de uma mudança que traz uma transformação significativa em nossas vidas. Nós precisamos do perdão imediato de Deus. Se você se encontra hoje na casa do remorso, eu te convido a você entregar a sua vida a mudar a sua trajetória de vida, sair do caminho oposto àquilo que Deus tem projetado para você. Porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Foi por isso que Deus enviou Jesus ao mundo. Na cruz, Jesus pagou o castigo por todos nós pecadores. Quando nos arrependemos e cremos que Deus é o nosso Salvador e que Ele morreu por nós, recebemos o perdão de Deus e uma vida nova. Os erros do passado são pagados da nossa conta. Então Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos experimentar esse amor, essa graça divina. Então Cristo morreu na cruz do Calvário para poder pagar o preço, para poder pagar o castigo pelos nossos pecados. Assim vivemos uma vida nova, em que não precisamos mais sentir remorso pelos erros do passado. Temos uma nova chance. Dessa vez, Jesus está conosco para nos ajudar a viver corretamente. Ainda cometemos erro, mas com a ajuda de Jesus, podemos deixar os erros e o remorso para trás e procurar viver sempre de maneira melhor para Jesus. Então Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudesse ter uma vida relevante. Ele morreu na cruz do Calvário para que você não viva mais na esfera, na casa do remorso, mas que você viva no arrependimento. Eu estava lendo um livro recentemente chamado As Confissões de Fé de Wish, e esse autor ele faz algumas citações a respeito do arrependimento que é muito importante para nós hoje. E ele diz assim: os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todo procurar arrepender-se
particularmente de cada um dos seus pecados. Então é uma responsabilidade nossa. Nós não podemos só nos contentar com um arrependimento geral, mas é dever nosso de procurar arrepender particularmente de todos os pecados que nós cometemos. Então essa é a nossa responsabilidade. Aqueles que servem a Cristo, aqueles que vivem com Cristo e têm um relacionamento com Cristo, precisa fazer esse análise, que precisa se arrepender, de cada um dos seus pecados. E ainda nas confissões de fé de Wish, ele continua dizendo assim como não há pecado tão pequeno que não merece a condenação, também não há pecado tão grande que não possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Assim não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, também não há pecado tão grande que não possa trazer a condenação sobre os que se arrependeram verdadeiramente. Então não há pecado que possa vir sobre a sua vida se você se arrependeu verdadeiramente. Então o Ishi está falando claramente que não existe pecado grande ou pequeno sobre a vida do ser humano quando ele se arrepende verdadeiramente, porque o arrependimento verdadeiramente, ele é uma mudança, ele é uma metanoia, ele é uma mudança de mente, ele é uma mudança de postura, ele é uma mudança de personalidade. Então as coisas que você fazia antes, as coisas velhas, as coisas ruins, o caminho que você andava antes, você já não anda mais, porque você entrou, você se arrependeu e você está vivendo uma nova vida. A sua mentalidade, ela foi agora mudada, ela foi agora transformada por Deus. Então essa mudança, e ainda nas confissões de fé de Wish, ele encerra assim cada homem é obrigado a fazer confissões a Deus, particularmente pelos seus pecados. Então eu e você somos convidados a buscar o arrependimento a cada dia. Eu e você somos convidados a fazer confissões particulares diante de Deus. Eu e você somos obrigados a fazer esse análise da nossa vida em particular, e pedir esse arrependimento a Deus que traz a transformação. De mudança, precisamos mudar. E aí eu volto a citar um versículo que eu gosto muito, que se encaixa muito com aquilo que a gente está falando nesta noite, que é Romanos 12, versículo 1 e 2, que fala: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então agora você está vivendo uma metanoia. Agora você está vivendo um arrependimento, o arrependimento verdadeiro, uma mudança de mentalidade. Entendeu? Agora apresente o seu corpo agora com essa mente renovada. Aí no versículo 2 fala e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação da metanoia, para que você experimente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa mudança de mentalidade chamada metanoia, que nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu e você, nós somos convidados
a essa responsabilidade de fazer esse análise da nossa vida e olhar e perceber em qual casa nós nos encontramos, na casa do arrependimento ou na casa do remorso. O arrependimento é o ato de se afastar do pecado, da desobediência e da rebelião e voltar-se para Deus. Então, se você vive no pecado, se você vive na desobediência, se você vive na rebelião, você não está vivendo na casa do arrependimento. Você está simplesmente vivendo na casa do remorso, na casa da culpa, da dor, do medo. Então eu te convido nessa noite a você fazer esse análise da sua vida, que o verdadeiro arrependimento envolve um ato de contrição divina pelo pecado, uma mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta. Então você está sendo convidado que você está vivendo. Talvez está confortável porque não requer de você uma responsabilidade, não requer de você uma mudança. Talvez você está acostumado com a vida que você está vivendo. Talvez a vida que você está vivendo está trazendo um benefício somente para você. Mas Deus quer trazer para você algo relevante. Deus quer trazer para você uma direção nova. Deus quer trazer uma mudança. Deus quer aproximar você mais perto dele. Mas para isso você precisa experimentar o arrependimento verdadeiro, que envolve um ato de contrição, que envolve um abandono imediato da rebeldia, que envolve um abandono do pecado, que envolve um caminho oposto, que envolve uma renovação da mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Então é um convite que Deus faz para nós, para que nós possamos sair do nosso ego. Ai, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém vem me visitar, ninguém se preocupa com as minhas dores, ninguém se preocupa com isso. Ei, chega, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que você possa ter vida, e vida em abundância. Então não há mais tempo para ficar nesse lenga-lenga, nesse choro-chora, nessa choração. Cristo está à porta. E Ele te convida a você viver uma vida extraordinária. Ele te convida a essa mudança de mentalidade. Ele te convida a você se afastar do pecado, da desobediência, da rebelião e se voltar-se para Ele. Ele te convida a você experimentar, ter uma vida extraordinária. Porque em Mateus 9:13 fala assim: porque eu não vim chamar somente os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, se você é pecador, você vê que Ele está à porta, convidando você nessa noite a sair da casa que tem te prisionado, que a sair dessa esfera que está te conduzindo à morte. Como diz o versículo, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, e que ninguém traz peso, que a ninguém traz peso. A tristeza, segundo Deus, ela produz um arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo, ela produz morte. A tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Talvez você está tendo uma vida miserável, vivendo numa vida de tristeza, uma tristeza segundo o mundo, que não traz mudança, que não traz salvação, que não traz arrependimento, mas só está trazendo dor, infelicidade, tristeza. Essa é a tristeza do mundo, e ela vai te conduzir à morte. Ela vai te conduzir à morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação.
e que a ninguém traz um peso. Ninguém traz um peso. Então Deus está nos convidando a esse arrependimento, segundo Ele. Deus está nos convidando a nos entregar a nossa vida para Ele. O mundo está um caos lá fora, meu irmão, mas Deus continua salvando vidas. Deus continua curando pessoas. Deus continua provendo. Deus continua trazendo vida a este mundo. Não se engane de você achar que Deus não está preocupado com você. Não se engane de você achar que Deus não se importa com o que você está vivendo, que Ele só está preocupado com o coronavírus, que Ele só está preocupado com a economia. Não, Deus está preocupado com você. Você é muito mais importante do que um vírus, você é muito mais importante do que a economia, você é muito mais importante para Deus. Então não se engane que Deus não está preocupado com você. Não se engane que Deus não quer ouvir as suas questões. Não se engane que Deus não quer te abraçar nesta noite. Não se engane que Deus não quer caminhar com você. Não se engane. Não se engane disso, porque Ele está à porta, porque Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você é pecador, Deus veio te chamar ao arrependimento. Deus veio te chamar e está dizendo assim: eu quero caminhar com você, eu quero curar você, eu quero trazer sobre a sua vida. Então Ele veio para poder trazer essa restauração sobre a sua vida, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que somente Jesus pode proporcionar isso para você nessa noite. Os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Então você nessa noite que se encontra no pecado, você é convidado a entregar a sua vida. Esse arrependimento verdadeiro que somente Cristo pode proporcionar para você. O Senhor está à porta. A palavra do Senhor é clara: eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Deus está te chamando nesta noite, meu irmão, para que você possa viver o extraordinário dele. Deus está te chamando nessa noite a você entregar a sua vida para Ele. Deus está te chamando nessa noite para que Ele possa caminhar com você e trazer uma transformação, para que você possa viver essa mudança de mente, essa metanoia, no nome de Jesus. Se você entende isso nessa noite, que tem essa necessidade de entregar a sua vida para Cristo, de se arrepender dos seus maus caminhos, eu convido você a orar nessa noite, a orar entregando a sua vida para Cristo, falando: Senhor, eu estou vivendo nessa situação, eu acho que a minha vida já não tem mais sentido, mas eu quero entregar a minha vida diante de Ti. Há uma letra de uma música que eu gosto muito, de um cantor chamado Marquinhos Gomes, que ele fala assim: eu vim aqui me arrepender, eu vim deitar minha glória no pó, eu vi a dor que te causei, tantas vezes te crucifiquei, os meus ossos secaram, minha maldade não cobriu, deixei fluir a cura e o perdão. E ele fala: me arrepender eu venho, me arrepender eu quero, me arrepender de tudo que pequei contra Ti. E com essa frase, com essa canção, eu quero te convidar nesta noite, meu irmão,
a você, falou assim, você se arrepender diante de Deus, de você falar, Senhor, me arrepender eu quero de tudo que cometi diante de Ti, que você possa fazer esta oração. Se você entende que você tem essa necessidade de se arrepender, que você tem essa necessidade de entregar a sua vida para Cristo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite, e eu estarei orando por você nessa noite, para que Deus possa trazer essa transformação sobre a sua vida, no nome de Jesus. Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos apresentamos diante da sua presença e colocamos as vidas das pessoas que estão assistindo essa ministração. Obrigado ao Espírito Santo de Jesus, que está trazendo a iluminação e a compreensão na mente dos meus irmãos. Contra a necessidade dos meus irmãos nesta noite, e que eles possam se sentir abraçados pelo verso dessa música, me arrepender eu quero de tudo que cometi contra Ti. No nome de Jesus, Senhor, receba no nome de Jesus a oração dos meus irmãos nessa noite, que está entregando a sua vida diante do Senhor, que está reconhecendo a sua natureza, reconhecendo o estado no qual se encontra hoje, está pedindo o perdão pleno do Senhor, que está se arrependendo de tudo aquilo que cometeu, que está voltando para Ti, que está entregando a vida para Ti. Senhor, receba no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus, receba, Deus, transforma essas vidas no nome de Jesus, Deus. Deus, eu quero abençoar essas pessoas, Senhor, nessa noite, no nome de Deus, eu quero abençoar, porque essa palavra fala que a boca do justo é manancial de vida. Então eu quero abençoar o meu irmão nessa noite, Deus, que está entregando a sua vida para o Senhor, para que eles possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu quero abençoar essas pessoas nessa noite, que estão entregando a vida para Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos. Você que deu esse passo muito importante, que Deus te abençoe. E se você queira nos deixar saber que você entregou a sua vida para Jesus, comente aí, dá um joinha, dá um ok, para que a gente possa estar entrando em contato com você, ou se quiser deixar o seu número de WhatsApp ou contato pessoal, para que nós possamos estar entrando em contato com você, orando com você, e assim podemos desenvolver um relacionamento de caminhada. Eu quero agradecer desde já a Primeira Igreja Batista em Pitangui, que está oro para que esta palavra ela encontre um espaço especial na sua vida, no nome de Jesus. Desejo para você uma boa semana, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Um forte abraço para todos. Amém.